Imagens na tela do SBT para você que acompanha o nosso jornal. A Gerência de Combate ao Crime Organizado deflagrou a Operação Safra 3, que investiga um grupo criminoso supostamente envolvido em furtos e desvios de cargas de milho. Quem acompanha essa operação é o repórter Arthur Garcia. Segue daí, meu amigo, bom dia. Bom dia, ladrão. Quem vamos lesar hoje? Trindade, era essa a fala que um dos operadores desse crime falava para os outros criminosos. Agora, bom dia a você, Trindade, bom dia a todos. Era exatamente isso que a equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado descobriu através de interceptação telefônica, além de outras provas. O grupo já era investigado desde o ano de 2021, quando eles cooptavam alguns motoristas que carregavam essas cargas de grãos, seja de milho e soja, e iriam levar para o porto de Miritituba, no Pará. Eles eram cooptados, eram ali de alguma forma feito uma adulteração em documentos para tirar dessa fazenda e levar para outro ponto aqui em Cuiabá, onde eles acabavam desviando essa carga e dando destino. Essa organização criminosa teve a primeira fase em 2021-22 da Safra 1, depois da Safra 2, onde uma pessoa em Cuiabá foi presa, que estava ali receptando esses grãos. E hoje, com essa terceira fase dessa operação, a equipe conseguiu localizar em uma residência uma grande quantidade de dinheiro, patrimônios como veículos, jet ski, tudo isso foi apreendido. Segundo hoje pela manhã, na coletiva de imprensa, o titular da GCCO, o delegado Gustavo Pelão, ele disse que boa parte desses bens e patrimônios apreendidos poderão ser revertidos no ressarcimento dessas vítimas. Apenas 5 fazendas que foram vítimas desses criminosos tiveram um prejuízo de 4,5 milhões de reais. Só que desde 2021, quando eles iniciaram esses crimes, passaram de 20 milhões de reais esse prejuízo. Vamos ouvir o que disse hoje pela manhã o titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado. Em 2021, iniciou essa investigação, foi deflagrada a Operação Safra 1, que na época foi identificado uma organização criminosa que veio do estado de São Paulo para cometer esses desvios de carga aqui no estado de Mato Grosso. Qual era o modus operandi desse grupo que perdurou até 2023? Eles aliciavam motoristas de cargas aqui no estado. Por meio desse aliciamento, esse motorista recebia cerca de 25 mil reais por cada carga desviada. E o modus operandi deles era a emissão de tickets falsos de descarga. Então o motorista carregava uma carga em alguma fazenda, em alguma transportadora, em algum silo, aqui no estado de Mato Grosso, e na maioria das vezes tinha como destino o porto de Miritituba. Esse motorista então era aliciado, desviava a carga, essa carga vinha por uma empresa do ramo, também de grãos, aqui na capital do estado, chamada empresa IR de grãos, e essa carga então era revendida para outras empresas e os operadores dessa organização criminosa então lucravam com a venda dessa carga desviada. Esses tickets falsos emitidos pela organização criminosa eram entregues ao motorista e o motorista então repassava esse ticket falso para as transportadoras, dando a aparência de licitude do transporte dessa carga. Passados um mês, 30 dias, 40 dias, a transportadora era notificada pelo porto de Miritituba que essa carga nunca tinha chego ao destino. Então eles identificavam a fraude que haviam sido lesados. Então o modus operandi, resumidamente, era esse. Passados então todo esse tempo de investigação, a gente identificou que esse grupo criminoso começou a lavar dinheiro com essa venda dessas cargas. Então nosso objetivo era identificar esse operador financeiro. E conseguimos. Esse operador financeiro está localizado em Nova Mutum. Ele tem diversas empresas lá, lavou dinheiro por meio dessas diversas empresas, distribuidoras de bebidas. E por meio das investigações a gente conseguiu identificar, e ele mesmo dizia em vídeos, em áudios, interceptados pela polícia, de que todo o patrimônio que ele tem hoje, de que tudo que ele conseguiu até hoje foi por meio do roubo, furto, desvio de carga, né? Então, temos vídeos dele mostrando
maços de dinheiro, 200 mil, 300 mil, 500 mil reais. Então, a Operação Safra 3 teve como foco esse operador financeiro. O juiz, Dr. Anderson, de Sinop, da Vara do Crime Organizado, determinou o bloqueio de todas as contas bancárias desse operador financeiro, o sequestro de todos os bens móveis e imóveis dele. Trindade, eu perguntei para o Dr. Gustavo Belão sobre a prisão desse possível alvo lá no interior, que é o operador financeiro. Eu falei, doutor, mas ele não foi preso, já identificado toda a situação, onde coloca ele nessa cena do crime? Ele disse o seguinte, que existe o princípio da contemporaneidade. O que seria isso? Ele fez o pedido para a justiça para emitir ali a ordem de prisão, só que não conseguiu. Aí ele até explicou um pouco, mas eu fui pesquisar, Trindade. Olha só o que diz aqui num texto breve. No contexto da prisão preventiva, exige que os motivos que justificam a medida sejam atuais e concretos no momento da sua decretação. Isso significa que não basta que haja indícios de um crime no passado. É preciso que haja uma situação de perigo atual que justifique a manutenção da prisão. Ou seja, esse principal alvo que a equipe já vem investigando desde 2021, identificado agora, infelizmente não pôde ser preso. Lógico, com esse trabalho que realizaram hoje, de coleta de informações que foram feitas dessas buscas e apreensões, com certeza o nosso Poder Judiciário vai ali autorizar a prisão dele nos próximos meses. Eu volto com você, Trindade. Muito obrigado, Arthur Garcia.